Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Saudade de mim? Eu também! Seja qual for a resposta que você deu para essa pergunta, a minha é eu também. Tá, pessoal, vamos lá. Na aula passada eu expliquei para vocês sobre metafísica e epistemologia. Então, eu falei que eu ia explicar sobre todas as áreas da filosofia e eu comecei por essas duas. Hoje eu vou falar sobre as outras. E para falar sobre as outras, eu vou começar a falar sobre a ética. O que é ética? Ética é uma palavra de origem grega que, de grosso modo, se a gente for tentar traduzir, significa caráter, significa modo de ser. E aí você vai dizer, professora, então quer dizer que a ética estuda meu caráter pessoal como pessoa? Mais ou menos. Não, na verdade, especificamente o seu, mas dos seres humanos de uma maneira em geral. E por que a ética a filosofia se dedica a estudar isso? Simples, para tentar descobrir qual é a melhor forma de fazer com que nós, seres humanos, convivamos em sociedade. Qual é a melhor forma de agir de cada um de nós. E aí a questão da ética, ela é muito importante porque ela atinge a nossa vida de uma maneira muito direta, porque ela está ligada com valores que são aqueles do que é certo e que é errado. Como eu devo agir? Como é certo agir numa determinada situação e numa outra situação? O que é o bem? Como buscar o bem e agir dentro do bem para que a gente possa viver bem em sociedade? Tudo isso são questões éticas. E se fosse fácil a gente dizer o que é o bem, como agir e como cada um deveria agir para que todo mundo conseguisse viver em paz, seria fácil. Mas a questão é que a ética, ela levanta pontos de vistas diferentes, levando em consideração que cada um pensa de uma maneira diferente sobre até a ideia do que é o bem e como é o bem agir. E até hoje isso impacta em discussões. Quando você está, por exemplo, numa discussão e que você começa a discutir sobre, sei lá, aborto, por exemplo. Pode ou não pode? É certo ou errado? Algumas pessoas vão dizer uma coisa, outras pessoas vão dizer outra e a gente vai ficar discutindo. O que é certo ou o que é errado depende da forma com a qual a gente enxerga o mundo. O problema é que nós estamos tentando encontrar uma forma de fazer com que as pessoas consigam viver bem, mesmo enxergando o mundo de maneiras diferentes, e que consigam chegar num consenso do que é bom ou não. E isso é muito difícil de se fazer. Então, quando a gente fala sobre qualquer assunto que discute aquilo que é bom ou não é, aquilo que é justo ou não é, a gente está tratando de assuntos relacionados a questões de ética. Sempre que vocês tiverem alguma discussão que fale sobre qualquer questão relacionada a esses assuntos, sobre o que é bom, o que é justo, o que é correto, vocês estarão numa discussão relacionada a assuntos que falam sobre ética, assuntos éticos. Ficou claro que a ética... Eu vou tentar fazer rápido para não ficar muito cansativo, porque eu sei que o último vídeo ficou bem cansativo, então eu vou tentar falar mais rápido para não ficar tão cansativo. E aí vocês vão ter lá os textos de apoio e qualquer dúvida também vocês podem perguntar diretamente para mim. Pelo menos assim vai ser mais rápido o vídeo e não vai ficar tão cansativo. Então, fora a ética, a gente também tem a filosofia política. A filosofia política é interessante porque ela anda de mão dada praticamente com a ética. Por quê? É simples. Porque a ética é uma questão pessoal. O que eu acho certo, qual é a maneira que eu devo agir, o que eu acho que é a maneira correta de buscar o bem e de agir, o que eu acho que é justo, o que eu acho que não é justo. E a filosofia política é tentar fazer com que as nossas ideias pessoais sejam aceitas por todos, através de um governo. Ou seja, eu posso ter a ideia que eu quiser, mas não sou eu que defino o valor do que é certo ou que é errado, do que pode ou que não pode numa sociedade. Quem define é um grupo de pessoas que está lá representando a todos nós e que vai estabelecer o que é certo ou não para que possamos fazer. Que a gente chama de governo, que são lá aqueles nossos representantes, e que a gente sabe que frequentemente, para não dizer sempre, a gente tem postura muito melhor do que a deles, né? Mas enfim... Não é isso que está em questão. A filosofia política trata, então, de tentar encontrar qual é a melhor forma de governo para a vida das pessoas. Porque quando a gente olha lá para o governo lá em Brasília, a gente pensa, não deu certo, não era aquilo definitivamente não é o melhor para nós. Mas o que é o melhor para nós, então?
qual é a melhor forma de governo para fazer com que as pessoas vivam bem e consigam viver numa sociedade com paz, justiça e ética para todo mundo. É sobre isso, sobre formas de governo, possíveis formas de governo e qual é a melhor forma de governo para fazer com que as pessoas vivam de maneira boa e justa dentro de uma sociedade que fala da filosofia política. Vocês sabem qual é a melhor forma de governo? Eu também não. Existem várias formas de governo e é sobre isso que a filosofia política pesquisa, tentando achar qual é a melhor. A gente ainda está tentando, quem sabe um dia a gente encontra. Mas estabelecer o que é bom e o que não é dentro de uma forma de governo é do que fala a filosofia política. E por que ela é importante? Porque nós somos seres sociais, nós vivemos sociedade e as sociedades precisam de uma organização política. E é sobre qual é a melhor forma de organização política que trata a filosofia política. Entenderam? Então vamos lá. A próxima área é uma que a gente chama de estética. Quando eu falo a palavra estética, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Muitos vão dizer tratamento de beleza. E tá certo, é isso mesmo. A estética, ela tá relacionada com os conceitos de beleza. E aí você vai dizer assim, nossa professora, mas a ideia e os conceitos de beleza é tão importante assim a ponto de ter uma área própria da filosofia para estudo dela? Sim, mas talvez não da maneira que você está pensando. Então, como? Eu vou dar um exemplo. Outro dia, antes da pandemia, né? Vou deixar bem claro. Eu estava vindo de São Paulo e eu peguei o ônibus e eu tinha esquecido meu fone de ouvido. Então, isso significava que eu não ia poder ficar ouvindo música. E aí, era de noite, eu resolvi baixar o banco, tá? Tentar dar uma cochilada. E atrás de mim tinha uma moça conversando com outra moça, no celular, acho. E aí, como eu tinha baixado o banco, não estava ouvindo música, foi impossível não ouvir a conversa dela, né? Professora meio fofoqueira, né? Tudo bem. E aí, ela estava falando para a pessoa com quem ela estava conversando no celular sobre uma conversa que ela teve com o irmão dela. Então, ela estava falando que ela conversou com o irmão dela e estavam falando sobre um remédio para emagrecer que ela queria tomar. E aí, ela estava explicando para o irmão dela que ela conseguiu esse remédio para emagrecer, que dizem que é maravilhoso, que funciona, só que não era um remédio assim seguro, porque a pessoa que ela conseguiu tirou o remédio de dentro da roda de um carro. O remédio, ele não tinha nenhum rótulo, não tinha nada explicando. Era um vidro com uma coisa lá dentro que ela não fazia a menor ideia do que era, do que ela ia consumir. E o irmão dela questionou ela sobre isso, falando assim, você acha seguro você tomar esse remédio? Porque você não sabe o que você está tomando. O cara tirou da roda de um carro, você não sabe se é seguro. Por que você vai se arriscar a tomar um remédio desse? E aí, dizendo ela no telefone, que ela respondeu o seguinte para o irmão dela. Eu vou tomar esse remédio porque eu estou cansada de não ter dignidade na minha vida. Só quem é uma pessoa gorda como eu sabe o que é não ter dignidade para viver. Nossa, na hora que ela falou aquilo, eu fiquei, meu Deus, né? A ponto dela achar que não... O quão gorda ela é a ponto dela achar que ela não tem dignidade para viver. Quando ela falou isso, na minha cabeça, eu fiquei imaginando assim, nossa, será que ela é tipo aqueles personagens que a gente vê naquele Quilos Mortais? Uma pessoa tão obesa assim que não consegue sair de casa. E aí eu fiquei curiosa, porque ela passava muita tristeza na voz dela quando ela falava isso. E aí chegou um momento onde ela se levantou porque ela ia descer, o ponto dela chegou. E aí eu discretamente parei para olhar, para conferir, né, se ela era tão gorda assim, a ponto de dizer que a vida dela não tinha dignidade, porque eu já imaginava que era uma pessoa que tinha dificuldade de locomoção, que era uma pessoa que tinha dificuldade para andar, para respirar, que tinha uma série de problemas de saúde relacionados à obesidade, para ela poder afirmar que ela não tinha dignidade para isso. E quando ela passou, pasmem, não era uma moça gorda. Era uma moça dentro dos padrões razoavelmente aceitáveis como magra. Não era tão magra, mas era magra. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa nessa circunstância que não é gorda, que não tem nenhum problema de saúde relacionado à obesidade, achar que não tem dignidade para viver?
por conta disso. Eu só estou contando essa história porque ela ilustra bem o quanto padrões de beleza existentes, eles impactam, influenciam na nossa vida. Os padrões de beleza que existem, eles influenciam diretamente o comportamento das pessoas e a forma com a qual elas vão se enxergar. Eles são perigosos de certa forma, porque padrões distorcidos podem levar pessoas a apresentarem problemas sérios psicológicos sérios, de baixa autoestima, porque querem se enquadrar às vezes num padrão que para ela é impossível. E esses padrões de beleza são estabelecidos socialmente. E aqueles que não se enquadram dentro desses padrões de beleza, eles sofrem muito preconceito. É por isso que a filosofia estuda essa questão da estética e como esses valores, socialmente falando, atingem a nós como sociedade, esses padrões de beleza que são estabelecidos e que às vezes definem o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, o que a gente quer ou não para a nossa vida, o que é ou não certo a se fazer. É claro que a estética não fala só sobre questões como padrões de beleza, até porque os padrões de beleza, eles são múltiplos, ele varia de sociedade para sociedade, ele varia de época para época, a gente pode discutir o quão válidos eles são ou não, mas eles variam muito e mudam muito ao longo do tempo. No entanto, a estética também fala de outra coisa relacionada à questão dos padrões de beleza, que é a arte de uma maneira geral. A influência da arte e a importância da arte na nossa vida. Ah, professora, eu não acho que a arte seja importante na vida e nem influente a ponto da gente discutir sobre isso. Será que não? Vou te dar um exemplo besta. Eu estava vendo que uma pesquisa que apontava que nessa pandemia aumentou o número de consumo de livros, aumentou o número de consumo de streaming, sabe? Aqueles programas tipo Netflix, Amazon Prime, que a gente assiste vídeo, a gente assiste filme, a gente assiste série, a gente assiste desenho. Aumentou a procura por cursos relacionados a artesanato, aumentou o consumo de música. E todas essas coisas estão relacionadas à arte. E a arte está relacionada à estética. Você tem todo o direito do mundo de achar que arte não é importante, que ela não tem utilidade nenhuma. Mas você, ao fazer isso, eu acho que para ter moral para falar isso, você nunca deve ter, ou pelo menos não deve fazer isso mais agora. Ler livros, ver filmes, ouvir músicas, ver séries, apreciar qualquer tipo de grafite ou de desenhos animados, porque tudo isso está relacionado com uma arte. E a arte, a gente vê nessa pandemia, aumentou o consumo de tudo isso, porque nessa situação difícil que a gente está vivendo, as pessoas encontram refúgio nela. Foi com ela que a gente se apegou. Muitos não conseguem ver amigos, não conseguem ver familiares, e a gente se apegou nesses conceitos de arte, em ouvir música, em ver filmes, em ver séries, em ler livros, em fazer cursos de artesanato, de pintura, de desenho. Essas coisas estão relacionadas à arte. Então, para a gente dizer que a arte não tem utilidade na nossa vida, então a gente tem que parar o quanto na nossa vida a arte impacta e principalmente o quanto no nosso dia a dia a gente tem contato com a arte e não percebe. Frequentemente, memes são arte. Pensem nisso. E aí, por último, tem a questão da lógica. Acho que a lógica é um pouco mais fácil da gente entender, porque de uma maneira geral, vocês sabem mais ou menos o que significa. Lógica é aquilo que a gente busca, é uma maneira de buscar compreender um assunto de tal forma que não deixe margem para nenhuma dúvida e nenhum engano. É quando uma colocação, seja ela qual for, seja feita de tal forma que ninguém nunca vai confundir ou vai poder dizer: ai, não entendi direito, não era bem assim, você não entendeu. Ela fica clara, ela fica extremamente estabelecida. Então é aquilo que a gente fala de buscar as coisas de uma maneira que ninguém possa questionar, que não possa deixar dúvidas. Isso é a lógica. A prática da lógica é um pouco mais complicada, eu vou explicar para vocês mais para frente, porque aí tem a questão da indução, da dedução e por aí vai. Mas por hora vocês entenderem que
Falar sobre lógica é falar sobre coisas que não deixam dúvidas e nem margem para nenhum tipo de erro ou mal entendido. A lógica é muito importante, então, na matemática, onde um erro pode mudar todo o resultado de uma conta, na ciência, porque ela parte de princípios lógicos, de sequências lógicas para chegar numa verdade e encará-la como absoluta, e no nosso dia a dia também, porque a gente pode dizer e acreditar no que for, mas se não fizer sentido, a nossa crença perde credibilidade. E aí, deixa de ser viável acreditar naquilo como verdade e passa a ser visto como apenas uma crença ou uma opinião sem valor nenhum, porque não tem lógica, não tem racionalidade. Como, por exemplo, quem acredita que a Terra é plana. Gente, tá aprovado, você tem prova, mas as pessoas, enfim, elas não têm lógica. É óbvio, é uma questão assim. Entenderam que é lógica? Eu quis falar rapidamente sobre cada um para não ficar me alongando e fazer um vídeo muito longo. Eu vou deixar lá no Classroom um texto de apoio explicando melhor cada uma das áreas do conhecimento e uma atividade a respeito. E aí, na próxima aula, o próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia política e a gente vai falar sobre teorias de Estado. Eu vou falar dentro daquela ideia lá de qual a melhor forma de governo, eu vou explicar para vocês as principais formas de governo que existem, ok? Beijo e até mais.